Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, qual é a diferença entre o temor e o tremor de Deus? O que Deus explica tanto a respeito do medo que algumas pessoas acreditam não ter, outros acreditam ter, mas não quer saber, outros utilizam o medo para se defender e assim ele vai sobrevivendo. Toda pessoa que você conhece que ela tem excesso de medo, você tem que buscar qual é a razão desse medo, qual é a motivação, o que levou essa pessoa a ter uma ferida na alma. Então, quanto mais a pessoa que ela tem uma ferida na alma, uma dor, uma frustração muito grande, quando você vai se aprofundar sobre a razão daquela ferida, qual é a motivação do coração daquela pessoa que usa o medo como algo bom, como algo necessário e se defende daquilo que ele idealiza ter o medo, você buscando a razão, você vai entendendo pela visão o que Deus explica a respeito do medo, quando você busca esse tipo de conhecimento. E quando você não busca a respeito do conhecimento, que é uma coisa, e o entendimento é outra, mas sem entendimento uma pessoa vai ficando. Então ela vai ficando cada vez mais temerosa, mais medrosa. Por isso a Bíblia chama de tremor, que o tremor do homem não é o mesmo temor de Deus. E aí muitos confundem e adquirem ter o medo como proteção. Como não é de Deus? Como é que eu tenho esse conhecimento entre o tremor e o temor? Qual é a diferença? Quando você tem bastante conhecimento, é mais fácil para Deus mostrar para você qual é a diferença entre o conhecimento e o entendimento. Mas quando você não tem muito conhecimento, fica mais difícil para quem não quer o entendimento. Então, quando você pergunta a uma pessoa, por que é que ela tem medo disso? Algumas pessoas sabem dizer, por que é que ele tem medo. Mas algumas não querem dizer, não sabem dizer. Então, também eles não querem entender a respeito do que Deus trata sobre o medo. O que Deus explica tanto sobre o medo. Porque é que a palavra mais citada na Bíblia é a respeito do medo. E aí, por ele não querer, ele naturaliza. Então, alguns fingem que não tem medo, quando não tem esse conhecimento. Outros adquirem o medo como proteção. Um exemplo, quem é que gosta muito de fazer essas coisas? Mães, né, que agride os filhos, que bate nos filhos, que xinga. Então, geralmente, quando você vê uma mãe que ela bate no filho, ela vai dizer, é melhor que você tenha medo de mim, me respeite, do que não tenha nada. Do que você não sinta nada por mim. Porque eu não quero amor. É assim que eles tratam. Porque ele desconhece a respeito do medo. Então ele diz assim, eu não quero que você tenha amor por mim. Eu quero que você me respeite. Eu quero que você me respeite. Porque ele desconhece desse tipo de assunto. Então a maioria dessas pessoas, elas carregam o medo. Então é como se elas calibrassem o medo, né? Ela subestimou o medo, calibrou o medo, aprendeu com ele e adquiriu uma defesa, uma sobrevivência com o próprio medo. E aí ela desconhece a respeito desse assunto. Uma época eu tive uma colega, uma amiga, que ela tinha muito medo de gato. E por várias vezes nós estávamos almoçando ou jantando e quando um gato entrava no restaurante, ela se assustava, não queria mais comer, enquanto não tirassem, alguém tinha que tirar aquele gato dali. E um dia eu perguntei a ela, por que você tem esse medo? E ela me respondeu, porque quando eu era criança, eu fui atacada por um gato. O gato me feriu o rosto dela. Então, ela tinha um trauma do gato.
porque ela já foi ferida pelo aquele gato. E por mais que alguém dissesse que gato não faz mal, ela carregava um trauma do gato, né? Então a experiência na vida dela com o gato não foi bom. Então ela adquiriu um medo do gato. Então ela sabia que ela tinha aquele medo e sabia a causa. Mas algumas pessoas que têm medo e não sabem a razão, o motivo está lá, no inconsciente daquela pessoa. Mas quando você tenta ajudar essa pessoa que carrega esse medo, esse trauma, a maioria deles que não conhece a respeito do medo, ele vai dizer assim: eu não quero falar sobre isso. Eu não gosto de falar sobre isso. Isso me causa um mal, isso me causa um mal-estar e eu não quero falar sobre isso. Quer dizer, o trauma tá lá, o medo tá lá. Então, quando uma pessoa sabe, a maioria das pessoas que sabem a respeito disso, mas eles não aprendem sobre Deus, sobre a cura, não creem em Deus, não buscam esse tipo de conhecimento, então ele vai adquirir o medo na vida dele como algo bom, como algo necessário. Mas quando você se aprofunda, qual é a razão dessa pessoa ter esse medo? Então, toda pessoa que carrega um medo muito grande, um excesso de medo em alguma área, você pode buscar esse tipo de conhecimento. Qual é a razão dessa pessoa? Por que é que ela se defende tanto desse assunto? Por que é que ela não quer falar sobre esse assunto? Então, quer dizer, ela foge de um trauma que ela passou e ela não quer falar. Então, ela desconhece sobre Deus, sobre a cura, ela não crê no que Deus fala, então ela vai fingir, ela vai dizer que crê da boca, mas ela não quer saber, ela não quer buscar algum conhecimento. Então, geralmente, esse tipo de pessoa, ela carrega uma culpa ou uma ferida muito grande dentro dela, que o medo já é quem domina essa pessoa. Já é quem domina. E quando o medo domina uma pessoa, ela tem um comportamento. O medo denuncia. Quando uma pessoa carrega muito medo, o medo ele denuncia. Quem trabalha com justiça, com polícia, né? Quem tem muito conhecimento nessa área, lidar muito com polícia, sabe que a polícia, quando vê uma pessoa tremendo, a pessoa tá tremendo, tá nervosa. Por que tá nervosa? Por que é que você tá nervosa? Se você está com medo, está nervosa, alguma coisa tem errado aí. Então, eu vou investigar. Eu vou me aprofundar nesse conhecimento. O que é que essa pessoa tem tanto medo? Então, o medo não é nada bom. E a Bíblia ensina isso. E por que é que algumas pessoas, elas adquirem esse hábito, né? Eles preferem conviver com medo, preferem naturalizar o medo, preferem ensinar o medo, causando medo em outras pessoas, se defendendo, atacando as pessoas. Quer dizer, cada uma ela vai criando, cada uma pessoa, ela vai criando uma visão sobre o medo. Ela vai criando uma crença a respeito do medo. Onde, na verdade, o que Deus explica é que uma pessoa que ela carrega medo, ela já carrega um trauma, ela já carrega uma culpa, ela já carrega uma ferida. Então, existe uma causa onde alguns conhecem e outros desconhecem a respeito desse assunto. E Paulo, da Bíblia, ele ensinou um pouco a respeito disso, né? Porque Paulo foi preso e todos queriam açoitar Paulo. E aí Paulo, já andando com o Espírito, ele queria saber por que eram que queriam me bater. Por que é que vocês querem me bater? Como podem vocês simplesmente... Foi palavras de Paulo. Eu vou ler para que você entenda, para você entender melhor a respeito, porque é que a Bíblia fala tanto sobre o tremor e o temor, que é algo totalmente diferente. E quando você geralmente defende uma pessoa, você calibra o seu medo e defende uma pessoa, né, simplesmente sem querer buscar a razão do medo dela, você acaba piorando a situação, muitas vezes, daquela pessoa, porque você não quer saber a razão. Por que é que ela tem medo?
Por que ela tem esse comportamento? Por que essa pessoa tem esse comportamento? Algo denuncia o comportamento daquela pessoa. Mas por que ela não quer falar? Algo também denuncia. Então, quem não conhece a respeito do medo, o que é que ele vai fazer? Ele vai apoiar aquela pessoa. Porque ele, na cabeça do apoiador, ele está dizendo, não, eu estou defendendo, eu estou protegendo aquela pessoa. Por quê? Porque desconhece da razão do medo. Então, o que é que ele vai fazer? Ele também não vai aprender. Ele também não vai conseguir aprender com conhecimento, que é a prática, é diversas práticas que traz o conhecimento. E se a pessoa não tem o conhecimento, dificilmente, praticamente é impossível ela ter o entendimento que está dentro. Conhecimento eu adquiro fora. Então, como é que eu adquiro conhecimento? Perguntando a causa. Por que isso? Então, eu vou ouvindo e vou aprendendo. Por que essa pessoa tem esse comportamento? Mas quando eu ignoro, a maioria das vezes, quando eu sou uma pessoa que eu ignoro a razão das coisas de outras pessoas, eu não quero ter conhecimento. Então, o que é que eu me torno? Uma pessoa crítica e julgadora. Porque eu vou julgar pelo meu entendimento. Porque eu não tenho conhecimento. Então, eu não pergunto. Por que é que essa pessoa ela tem esse tipo de comportamento? Por que é que aquela outra pessoa tem esse outro tipo de comportamento? O que liga um comportamento a outro? O que faz eu ter o entendimento com o conhecimento? O que é que me faz isso? Então Deus pergunta. Jesus geralmente, ele gostava muito de fazer perguntas às pessoas. Na maioria das vezes, Jesus, ele já respondia perguntando. Quando alguém gostava de fazer perguntas a Jesus, já com uma intenção, que Jesus, como sábio, sabia a intenção das pessoas, muita gente perguntava a Jesus querendo desmoralizar Jesus, querendo desmascarar Jesus, querendo ver uma falha de Jesus. Não queria aprender com Jesus. Já Jesus, ele respondia às pessoas fazendo uma pergunta para que elas refletissem. Jesus já fazia pergunta com outra intenção. Jesus, ele rebatia uma pergunta com outra pergunta, para que assim a pessoa refletisse naquele comportamento dela, na pergunta que ela estava fazendo. Era assim a estratégia que Jesus usava. Então, qual é a diferença entre o tremor e o temor? Não tem como eu temer a Deus se eu não conheço Deus. E Deus explica isso no manual. Não tem como o homem temer a algo que ele desconhece a respeito disso. Então, quando você diz assim, é melhor que você tenha medo de mim do que não ter nada, quer dizer que eu não lhe respeito. Porque se eu só respeito a sua presença, quando você não está na minha frente, eu tenho o direito de fazer aquilo que eu quiser, porque eu me sinto livre. Eu só lhe respeito na sua presença. Quer dizer, eu não tenho amor, eu não temo, eu não tenho respeito. Eu tenho tremor. E quando eu tenho tremor, eu tenho uma dupla personalidade. Na sua frente, eu vou agir com uma forma, com uma visão. Na sua ausência, eu vou agir como eu quiser, porque você não está vendo. Então, se você não está vendo, eu faço o que eu quiser. Então, há uma diferença muito grande entre o tremor e o temor. Mas, na verdade, o tremor, toda pessoa que carrega medo em alguma área, ela tem uma ferida. Ela tem um trauma. Então, um exemplo, uma pessoa que ela não consegue dirigir. A maioria de pessoas que não consegue dirigir, ela já foi traída. Ela já passou por traições. E aí, o que é que acontece nesses casos? A pessoa, ela vai tentar dirigir com medo. E o que é que acontece? A pessoa leva uma queda, se acidenta, e aí ela nunca mais quer dirigir. Nunca mais ela quer dirigir. Onde muitas vezes, quando você descobre a respeito disso, quando você é traído, a maioria de traições não só quer dizer que uma pessoa foi traída se foi sexualmente, não.
Uma pessoa não quer dizer que ela carrega uma ferida, porque o marido traiu. Muitas pessoas, elas traem as outras, né, até com a fala. Ela desfaz, ela rebaixa, ela humilha. Então, também essa pessoa que carrega feridas de humilhação, de traição, ela geralmente, ela adquire esses traumas. Ela não vai conseguir dirigir. E se for tentar dirigir, se ela sofreu um acidente, um exemplo, ela não vai conseguir mais. A não ser que ela vá buscar o conhecimento, a cura sobre esse assunto que acontece. Quando uma pessoa, eu já levei vários acidentes de moto, né? E teve um dos acidentes que eu só consegui me sobressair novamente, dirigir, porque eu comecei a clamar por Deus. Porque depois que você carrega um trauma, assim que você sobe na moto, você sente a sensação, a emoção, todo o tremor, como a qualquer momento vai acontecer de novo aquilo. Vai acontecer de novo. Então, depois que eu passo por um trauma, uma pessoa quando ela passa por um trauma e ela não busca saber a respeito, por que foi que eu passei por isso? Quando ela rejeita esse tipo de conhecimento, ela foge do conhecimento, até do conhecimento ela foge, ela não quer o conhecimento, ela fica sem entendimento. Então, o que é que a Bíblia fala a respeito disso? Transtorno. Pessoas que sofrem de transtornos mentais. Por quê? Porque ela é confundida pela visão. É exatamente isso que a Bíblia fala. A pessoa, ela é confundida pela visão, porque ela não sabe a razão daquilo que ela está vivendo. Porque ela está vendo, mas ela não está entendendo. É isso que Deus explica a respeito do tremor de uma pessoa que ela não quer buscar cura interior. Que ela não quer saber a razão daquilo que ela vive. Qual é o sentido desse problema? O que é que Deus quer me ensinar com isso que eu estou passando? Então, tem pessoas que fingem não ter problema nenhum. Ele aprende a se autossuperar. Ele aprende a viver de fuga. Ele aprende a viver fingindo e mentindo o tempo todo, porque ele não quer encarar nenhum problema que ele vive. Nenhum. E aí você vai percebendo que esse tipo de pessoa, ela vai ficando cada vez mais nervosa, medrosa, irada, ansiosa, que a ansiedade, a própria medicina ensina que vem do medo. A ansiedade vem do excesso do medo. Então, todo mundo que carrega o medo, ele tem que buscar esse tipo de entendimento. Então, é por esse motivo que a Bíblia fala que pessoas ciumentas não herdarão o céu, não vão para o céu. Pessoas que carregam excesso de medo não vão para o céu. Então, quem desconhece sobre o céu, que é o mundo espiritual, ele não quer saber. Ele vive de fuga. E quando essa pessoa ela vive de fuga, já está dizendo que ela ignora os próprios sentimentos. Então, ela não só ignora aquilo que ela está vendo, o conhecimento, como ela também está ignorando o sentimento. Ela ignora tudo. Por quê? Porque ela quer a visão que ela já tem. Ela quer que Deus ajude ela como ela já é. Ela não quer saber do entender. Então, se eu não quero nem entender, eu já estou dizendo que eu não quero conhecimento. Eu não quero conhecimento. Olha como atropela tudo quando você ouve justamente na prática do que Deus explica, na ordem do que Deus explica para você. Então, Pedro, ele passou por essa experiência aqui para que você entenda. Em Atos 23, 25, Paulo foi preso, né? E quando ele foi preso, estavam atando com correias, disse Paulo, ao centurião que ali estava. E vós é lícito açoitar um romano sem ser condenado? Paulo estava perguntando, é lícito condenar uma pessoa sem saber qual é o tipo de condenação? Já queriam açoitar Paulo, bater em Paulo. Então, ouvindo isto, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo, vê o que vais fazer.
porque este homem é romano. E ouvindo o tribuno, disse-lhe, dize-me, tu és romano? O tribuno perguntou a Paulo, tu és romano? E ele disse, sim. Paulo disse. Então, respondendo o tribuno, eu, como grande soma de dinheiro, alcancei este direito de cidadão. Então, Paulo disse, mas eu sou de nascimento, eu sou romano nascido, eu sou de nascimento. Então, acontecendo isso, logo dele se apartaram os que haviam de examinar. E até o tribuno teve temor quando soube que era romano, visto que tinha ligado. Então, o que o romano quis mostrar para os outros, que não entendia? Quer dizer, se eu com muito dinheiro conseguir esse título romano, e esse homem que vocês estão querendo condenar, agredir, ele é romano, nascido de nascimento, veja bem o que você vai fazer com ele. Quer dizer, um já tinha conhecimento pela visão. Ele adquiriu aquele conhecimento com dinheiro. Quando o outro disse, que foi Paulo, disse, não, mas eu não adquiri esse direito. Eu sou romano, nascido de Roma. Então ele quis dizer, se vocês baterem nesse homem, vai ter consequência. Foi o que o tribuno estava passando para os outros. Então os outros, quando viram isso, recuaram. Disseram, não, então não vamos fazer nada com esse homem, porque esse já sabe o direito que tem uma pessoa que carrega esse título do romano. Ele é romano de nascimento, então vamos ter cuidado. Então não agredir o Paulo por conta disso. Quer dizer, a Bíblia ensina que o medo, ela tem que ter uma raiz. O medo, ele tem que ter uma raiz, uma causa, uma razão. Então, quem não conhece a respeito do medo, ele ignora até pela visão. É isso que a Bíblia ensina. Uma pessoa que ela não conhece a respeito do medo, ele ignora até aquilo que ele está vendo. Onde, na verdade, ele está vendo, mas ele não está entendendo. Porque ele não quer ouvir aquilo que ele não concorde. Aquilo que ele não se agrade. Aquilo que ele não consiga se sentir apoiado. Porque quem domina aquela pessoa já é o medo. Então, o medo, o que é que a Bíblia ensina a respeito do medo? Que toda pessoa que carrega medo vai ter consequências na vida dessa pessoa. Toda pessoa que aprende a lidar com medo pela visão, ela aprendeu pela visão. Lidar com o sentimento do medo, com o sentido. Ela aprendeu, mas não quer dizer que ela entendeu. E é por isso que você vai ver esses tipos de comportamento. Algumas pessoas que se tornam agressivas, ela vai dizer assim, né? Eu não quero que você me ame, eu quero que você me respeite. Então ele se torna manipulador, agressivo, ele não quer saber de amor, ele vai criar um sentido de visão para ter um entendimento pela visão. Onde desconhecendo a razão, ele vai apenas aprender com a visão. Então, com a visão, o que é que as pessoas fazem, que carregam medo? Ele só muda quando ele quebra a cara. Ele só para de fazer algo que ele adquiriu como uma prática boa, quando ele realmente vê aquele sentido. Quer dizer, eu fui frustrado, eu perdi, eu quebrei a cara, eu errei com essa prática que eu adquiri como bom. Onde, na verdade, uma pessoa que ela carrega o entendimento, ela não só tem a prática da visão, do conhecimento. Ela tem a razão daquilo que está acontecendo. Qual é a razão disso? Então, eu adquiro muito conhecimento quando eu busco por que essa pessoa tem medo. Eu busco, eu quero perguntar às pessoas qual é a razão desse comportamento. Por que é que essa pessoa tem tanto medo? Então, quem carrega medo, geralmente, a maioria das pessoas que carregam medo, elas não têm essa prática. Ela se torna uma pessoa soberba, orgulhosa, mentirosa, fingida, porque ela só busca aquilo que lhe convém e aquilo que lhe agrada.
Porque ela nem tem conhecimento e nem muito menos entendimento. Ela não consegue nem com a prática. Então, o que é que acontece com essas pessoas? Elas vão fugindo do conhecimento que realmente podia dar a ela esse tipo de prática. É isso que acontece. Então, quando eu pratico do meu jeito, da minha forma, ainda assim, eu não consigo ser avivado. Eu não consigo entender. Por quê? Porque eu quero, pela visão, adquirir a minha razão. Então, eu só quero ouvir aquilo que me conforte, aquilo que não vai me ofender, aquilo que eu tenho o meu conhecimento. Então, você está falando disso, isso me agrada, então eu quero ouvir. Eu quero aprender, porque isso me agrada. Mas aquilo que não me agrada, eu não quero nem ouvir. Eu vou ignorar. E quando você vê uma pessoa que ela ignora muito ouvir um tipo de assunto, por que ela ignora tanto? Porque quando você começa a falar sobre um assunto, tem pessoas que ignoram tanto, se incomoda tanto, se fere tanto, que ela sai. Ela foge. Ela diz que está estressada, a cabeça dói, ela está uma pessoa totalmente sem paciência, porque ela não tem nem conhecimento e nem entendimento. E aí o que é que acontece no emocional dessa pessoa? Que ela carrega o medo, ela defende o medo, inconscientemente. É uma pessoa que não consegue ruminar, ela não consegue pensar, ela não consegue refletir, ela só consegue mesmo habitar, interagir, fluir no assunto que agrade a eles. Toda pessoa que carrega excesso de medo, você pode estudar a respeito desse assunto. Então, ele não consegue conversar, porque o sentimento dele vai acusar como se ele tivesse errado. Quer dizer, é uma pessoa que está totalmente vazia. É uma pessoa que está totalmente vazia. Ela pode estar preenchida de conhecimento. Conhecimento como a lata batendo, raso. Então ela só consegue, ela quer falar de assuntos que agreguem ao conhecimento dele. Então um exemplo, se for uma pessoa que gosta de falar muito de dinheiro, ele quer falar. Do que comprou, do que vai comprar, do que ganhou, do quanto ganha. Ele quer aprender, ele quer falar mais de coisas fúteis. Mas quando você parte para um tipo de conhecimento, vamos falar de um assunto que ele não tem, que ele é raso, que ele desconhece, ele passa a ficar aflito. E a aflição, o que é que a Bíblia fala da aflição? Um espírito vazio. É um espírito que não tem nem conhecimento e nem entendimento. Então, toda pessoa que carrega excesso de medo, ela tem um trauma, que o trauma tá lá, mora nela. Mas quando ela quer adquirir essas práticas, quando ela quer continuar com esse comportamento, porque a ferida tá ali, ela se sente aflita, afligida, o sentimento vem e ela não gosta de falar desses assuntos, pode ir atrás que o trauma, o problema que foi gerado nessa pessoa vai estar lá. Então, ou ela não tem conhecimento do que está falando, ela não tem esse conhecimento, ou ela tem uma ferida muito grande na alma, né? Ela sofreu um trauma e ela desconhece desse trauma. Então, quando você vai falar que ela começa a sentir esse sentimento, então isso tudo atrapalha essa pessoa ter conhecimento e entendimento. Ela não consegue ser curada. E por isso é que ela não consegue crer em nada do que Deus diz. Então ela vai dizer que crê em Deus, mas ela não quer ouvir, porque ela só quer ouvir aquilo que agrada, aquilo que ela concorde. Porque se ela não concorda, é como se estivesse desmascarando, é como se a pessoa estivesse dizendo assim, ela não quer se sentir culpada,
porque ela desconhece sobre a cura, do que Deus explica a respeito do espírito, do temor. Então, se eu não quero que Deus me trate, eu estou automaticamente dizendo para Deus que eu não quero. Eu não quero, porque eu não quero falar disso. Isso me deixa muito triste. Olha como eu fico mal. Eu não quero, porque ele não crê que Deus cura. Então você vai ver que essa pessoa se anima, ela muda até a expressão. Ela muda até a expressão se você falar de algo que ela não queira falar. Mas quando é de algo que ela quer falar, o assunto vai fluir. Mas quando você vai falar de um assunto que realmente influi na vida dela, é necessário, vai vir a cura, vai vir uma libertação, vai vir um conhecimento que ela não tem. Então Deus diz, conheça-te a verdade e a verdade te liberta. Então quer dizer, não é a minha verdade, é outro tipo de verdade que eu preciso dessa verdade. Então por que essa pessoa não consegue ouvir essa verdade? Eu não sei se você conhece pessoas assim, que são traumáticas, que são abaladas facilmente, que não concorda, mas ela flui num assunto que ela diz conhecer, ela diz, mas ela nem conhece e nem entende. Então, chega, muda a expressão, chega, ela se anima, passa até as dores no corpo, some tudo. Quando você vai falar, interagir com essa pessoa sobre o assunto que ela gosta, mas quando vai falar do assunto necessário, ela nem quer falar, nem gosta de falar, nem acredita. Então, geralmente, essas pessoas, elas carregam traumas. E quando a Bíblia fala desses traumas, de feridas, é necessário a fala. Olha como é complexo, né? Quer dizer, é necessário que a pessoa queira. É necessário que a pessoa tenha, pelo menos, o entendimento que ela precisa disso. É necessário que ela queira. E o que é que ela não crê? Que é nesse conhecimento e nesse entendimento que vai vir a cura. Então, quando eu sou só um religioso, eu quero andar na igreja, ou eu quero falar com as pessoas só aquilo que me convém. Eu me torno só um religioso, e aí eu carrego esse tipo de trauma. A vida toda. A vida toda, mas quando você busca qual é o problema que ela tem, é na área sentimental? Por que essa pessoa é assim? Por isso eu lhe contei essa história desse gato, dessa moça. Eu achava muito estranho. Gato já não é agressivo. É muito raro você ver um gato agressivo. E a pessoa ter tanto medo de gato, pode ser de que cor for, de que tamanho for, em que lugar for. A pessoa se levanta, não quer sentar, não quer comer. Não, se não tirar esse gato daqui, eu não como. Eu fui olhando aquilo. Quando eu prestei mais atenção, por que você tem esse medo? Tem que ter uma justificativa. Como pode uma pessoa não querer saber de uma coisa se ela não tem uma experiência com aquilo? Se não quer dizer um trauma a respeito daquilo. Então, tem pessoas que sabem que tem um trauma de algo, de um assunto. Mas tem pessoas que ela foge do conhecimento e fugindo do conhecimento, automaticamente ela está dizendo também que ela está fugindo do entendimento. E aí ela não sabe que tipo de problema é aquele que ela carrega. Porque ela não é uma pessoa curiosa. Ela não pergunta, ela não faz perguntas. Ela não quer saber por que é que ela está passando por aquele problema. Por que razão essa pessoa está passando por esse problema? Ela não pergunta. E a maioria das pessoas que passa por um problema, ele não quer falar do problema, porque na maioria das vezes, não é com todo mundo que a pessoa vai conseguir ser curada quando fala de um problema. Tem que ser uma pessoa que tenha bastante prática, conhecimento, entendimento, principalmente na área espiritual, para que a pessoa alcance a cura. Porque se você não tem esse conhecimento, quer dizer, a fala vai ser desnecessária. Porque a pessoa vai estar falando, mas sem sentido. Ela vai falar por falar. E aí o outro não vai conseguir fazer com que saia da boca dela aquilo que é necessário.
que venha para a lembrança dela aquilo que realmente pode ajudar aquela pessoa a ser curada, a ser sarada pelo aquele problema. Então, tem pessoas que querem uma cura e tem pessoas que fogem da cura. Ela não quer. Ela não crê que é assim. Ela desconhece que é assim. Então, a maioria das que não querem, ele carrega uma culpa muito grande. A maioria. Ou ele desconhece do assunto, ele não sabe a razão, ou ele carrega a culpa. Então, ele não crê que Deus cure, que exista essa cura interior. Porque ele não encontrou ainda uma solução. Porque ele já vive fugindo pela razão dele. Ele não crê em Deus, né? Então, essas pessoas que eu estou explicando para você, a maioria delas, elas vão carregar um tremor, que já não é o temor. O temor, eu respeito a Deus porque eu conheço Deus. Eu não quero desagradar a Deus, porque eu sei que isso Deus não se agrada. E quando eu carrego o tremor, eu desconheço. Eu não quero saber. Eu não acredito. Eu não pergunto a razão de nada. Eu não quero a razão de nada. Então eu sou o quê? Assolado pelo medo. Então o que é que eu vou fazer com esse medo, esse excesso de medo? Utilizar o medo ao meu favor. Se é o que eu tenho e o que eu conheço, eu vou utilizar o medo ao meu favor. Então, como é que eu vou me passar a ser? Como é que eu vou me transfigurar? Como é que eu vou sobreviver com esse medo todo? Adquirindo medo ao meu favor. Então, eu vou passar a ser tipo esses pais que dizem, eu não quero que você me ame. Eu quero que você me respeite. Eu quero que você aprenda a me respeitar. Como é que uma pessoa pode respeitar uma pessoa que ela só sabe botar medo no outro? Ela não sabe ensinar. Aí, geralmente, você vai dizer, eu não tenho paciência, quando a pessoa carrega o tremor, né? Então, ele vai dizer, mas eu não tenho paciência. Quer dizer, já está sendo dominado. Já está sendo manipulado. Já não sabe mais nada, nem tem o conhecimento e nem o entendimento. Então, ele está só dando desculpas. Ele está só dando desculpas para ele mesmo, para a visão dele, para o entendimento dele, para a razão dele. Por quê? Porque ele não sabe quais são as consequências desse comportamento. Qual vai ser as consequências desse comportamento? Então, agora eu adquiri o medo como algo bom, estou usando ele, estou ameaçando, né? Tô fazendo bom proveito do que eu conheço a respeito desse medo. Mas eu não sei as consequências que esse medo vai me trazer no trajeto da minha vida. E a maioria das vezes, quando eu não quero saber, eu vou me vitimizar. Eu vou passar uma vida falando mal e me vitimizando, porque eu não sei a razão. Eu simplesmente ignoro. Eu ignoro o que eu sinto, ignoro o que eu vejo. E aí o que é que passa? O que é que eu passo através disso? As iniquidades que a Bíblia fala. Eu passo as iniquidades. Então, se eu tive problema com os meus pais eram assim, provavelmente você vai se deparar sendo da mesma forma, tendo o mesmo nível de problema, porque você não vai ter paciência. Você não vai ter conhecimento suficiente, muito menos o entendimento, porque você adquiriu esse maldito medo como algo bom na sua vida. É isso que acontece com pessoas que desconhecem entre o tremor e o temor de Deus. Ele desconhece. Ele nem sabe a razão, nem quer saber e tem raiva de quem sabe. Porque ele quer tudo do jeito dele, da forma dele. Então ele acredita que Deus são como as pessoas. Quer dizer, Deus tem que me ajudar do jeito que eu sou. Mas se eu adquirir o medo como algo bom na minha vida, o que é que Deus tem para fazer nessa vida? Se a pessoa nem quer o conhecimento e nem o entendimento.
É isso que eu pergunto a você. Ela nem quer o conhecimento e nem o entendimento. Então a maioria delas vai usar essa prática que eu estou falando aqui para você. A maioria vai usar justamente essa frase. Eu não quero que você tenha amor por mim. Tô nem aí se você me ama. Eu quero que você me tenha medo. Eu quero que você me respeite. Mas para você adquirir o respeito, no máximo, no mínimo, para você adquirir o respeito, você vai ter que saber ensinar. Isso é o básico da vida. Como é que eu vou ser respeitado se eu só soube criticar, xingar e falar mal? Como é que eu quero respeito? E muito menos amor. E muito menos amor, que é o que os pais cobram dos filhos que não souberam dar aos filhos. Então eles vão criar. Eles vão criar. Então eles vão passar uma vida mentindo e fingindo para justificar o comportamento que eles adquiriram pela visão. Quer dizer, ele adquiriu conhecimento pela visão. Não quer dizer que ele tenha entendimento. Ele vai continuar sem entender a razão das coisas. Por quê? Porque se eu adquirir a prática da fala mal, da crítica, eu também vou adquirir a prática da murmuração, da vitimização. Porque eu não sei a razão de nada. Aí eu já não sei a razão de mais nada, eu não entendo mais nada. É assim que a gente pensa. Por quê? Porque não quis perder tempo. Acreditou que estava perdendo tempo em buscar esse tipo de conhecimento. Então veja como o medo, ele é tão perigoso na vida de muitas pessoas. Não é de algumas, é de muitas. Porque eu calibro o meu medo. Eu vou usando o medo como eu quero. Eu ainda digo para as pessoas, se meta na sua vida. Não venha dar palpite, nem na minha criação, nem da forma de eu ser, nem da forma de eu me defender, porque eu tenho a minha crença. Eu tenho a minha crença. E aí você vai entendendo a respeito do que Deus explica a respeito do tremor, que é bem diferente do temor. O temor, eu vou ter equilíbrio, eu vou ter conhecimento, eu vou ter paciência. Eu aprendi para poder ensinar. Eu fui curado para poder curar. Então, uma pessoa que ela é doente, a doença ela é passada. Seja que doença for. Seja que tipo de doença for essa. Principalmente se for uma doença emocional. Quer dizer, tudo aquilo que eu adquiri como bom, eu adquiri. Mas não quer dizer que eu saiba como vai ser as consequências disso que eu tive para mim como algo bom. Quer dizer, nem o conhecimento está sendo necessário para mim. Está sendo algo válido para mim. Por quê? Porque eu tenho essa prática. Para mim, tá bom. Tá bom assim. Eu falo mal da minha mãe, do meu pai, e depois eu vou falar mal dos meus filhos. Quer dizer, eu vou só dizer que eu sou a vítima. A vítima do mundo. Porque eu não quis aprender. Nem pela visão. Quando você vê uma pessoa que ela não tem paciência de ensinar, porque ela já é manipulada. Ela já é manipulada. Então ela não consegue ensinar mais. Ela só quer algo que seja fofinho, que seja agradável para ela. Ela quer o mais prático. Ela está sempre terceirizando tudo. Quando você vê que uma pessoa ela não tem paciência, ela já adquiriu essa prática. Ela já adquiriu essa prática. Ela quer pagar, ela quer terceirizar, ela quer botar a culpa, ela quer se vitimizar. Ela criou uma visão, uma crença, uma forma de ser, que agora ela quer sobreviver. Ela não quer viver, ela não quer aprender. Ela não quer aprender. Então, tudo isso são características de pessoas que adquiriram o medo como algo necessário, como algo bom. Deixe eu assim. Deus me fez assim, e assim eu tô com... Deus está me ajudando desse jeito. Deus está me ajudando. E aí você vai ver que na vida dessas pessoas não tem mudança. Não existe mudança. Não existe religião que salve uma pessoa
que a prática dela, ela não tem conhecimento nem pela visão. Ela não está vendo que o comportamento dela é prejudicial à saúde dela. Ela não está vendo. Ela não quer ver. Ela não quer mudar. Por quê? Porque ela aprendeu a adquirir o tremor, que é o medo, como algo bom. E aí como é que ela vai aprender agora a temer a Deus? Como é que eu vou obedecer a Deus? Como é que eu vou ouvir a Deus? Por quê? Porque ela não quer mudança. Ela não sabe como. Ela não sabe se portar. Ela não tem mais posicionamento. A visão dela já é o conhecimento que ela tem. Ela adquiriu esse conhecimento pela visão. E aí você entende a respeito do que Paulo estava explicando aqui, né? Quer dizer, tinha uma pessoa que dizia que sabia, porque adquiriu com o dinheiro. Ele adquiriu com o dinheiro ter esse mérito, né? Ter esse mérito. Então, quando ele descobriu que o cara ele não tinha dinheiro, mas ele era de nascimento romano, ele disse para os outros, opa, tenha cuidado. Porque se eu sou romano, eu adquiri com dinheiro ser romano. E ele que é nascido de Roma, vocês vão açoitar esse homem. Você tenha cuidado. Quer dizer, até o tribuno ficou com medo. Não quero mais açoitar. Não quero mais condenar esse homem. Porque eu sei que vai vir consequências para mim. Ele deve estar aqui por engano. Deve ter sido preso por engano. Foi isso que aconteceu lá no passado. Quer dizer, mesmo o tremor, quando você tem conhecimento, lhe serve. Quando você tem conhecimento, o tremor ainda lhe serve. E quando você não quer o tremor, nem com conhecimento, não quer saber a razão de nada da vida dos outros. Porque eu era curiosa, quando eu vi uma pessoa sofrendo uma situação, eu sempre perguntava, por que está passando por isso? Por que essa pessoa está passando por isso? Eu sempre perguntava, qual é a razão disso? Porque eu queria aprender, pelo menos com o que eu estou vendo, o que denuncia esse comportamento dessa pessoa. Porque tudo que é fora do normal é anormal. E se é anormal, tem uma razão. Tem que ter uma razão. Tem que ter uma razão. Se tudo tem uma razão, por que eu não quero saber? Por que é que eu não quero saber dessa razão? Então, quem carrega o tremor, a maioria das vezes, ele foge da razão. Ele foge da razão. E por isso, ele geralmente é atacado pelo medo quando ele menos espera. Né? Então, ele vai ter crises de pânico, desconhecendo totalmente do assunto. Eu já tive crises de pânico e eu sei muito bem o que é isso. Então, quando uma pessoa ela carrega muito temor, ela adquire vários comportamentos, né? Quando você vê, tem pessoas que quando ela tá trêmula, ela não consegue nem andar, ela paralisa. Ela tá atacada pelo medo, ela paralisa, até os passos dela diminuem, porque ela tá assolada pelo medo, ela não consegue nem correr. Tá tomada pelo medo. Uma pessoa que carrega excesso de medo, você vai dar pressa a ela, que você vai ver que as coisas começam a cair da mão. As coisas dela, nada dela anda. Porque você tá dando pressa a uma pessoa que ela não gosta. Que ninguém dê pressa. Ela não gosta de ouvir nada, ela não gosta que ninguém mande nada. Então, cada outro tipo de caráter, uma pessoa que carrega excesso de medo, quando ele não trava, tem pessoas que têm crises de riso. Por que ela está rindo daquela forma? O que quer dizer porque essa pessoa está rindo tanto? Tá nervosa. Por que está nervosa? Denuncia. Porque essa pessoa está tendo crises de risos quando tem medo. Existe também uma denúncia. Ou ele está com medo e está rindo para disfarçar, ou ele está vendo algo que ele gostou, desmascarando alguém, e ele caiu no riso de ver a desgraça do outro. Então, quem carrega excesso de medo tem que buscar esse tipo de conhecimento. Como é o comportamento de uma pessoa que ela carrega traumas, excessos de medo do passado, que denuncia o comportamento dessa pessoa. Então, tem pessoas que riem de nervoso, mas também denuncia. Também denuncia. Por que ela está agindo dessa forma? Por que é que essa pessoa está agindo dessa forma? É muito conhecimento para eu passar para você em um só conteúdo.
Mas por isso você já tira aí um diagnóstico que o medo realmente é algo desnecessário, onde a medicina, a psicanálise, que não é cristã, ele diz que o medo é necessário. O medo é necessário, porque ele desconhece. Ele desconhece, então ele vai criar uma visão, uma razão, para que o medo seja útil na vida dele. Então algumas pessoas dizem, não, mas o medo, todo mundo tem que ter medo, o medo é necessário. Veja que ele desconhece da razão do medo. Então, se eu desconheço, eu adquiro medo, eu utilizo o medo, eu compactuo com ele, porque eu não sei quais são as consequências dele. Eu não sei. E não é à toa que a Bíblia fala tanto a respeito do tremor, que não é a mesma coisa do temor. É diferente um do outro, não é verdade? Então eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário, tá bom? E até o próximo vídeo.